174. Kirin Saga Capítulo 582, A História de Junhai 3, A Senhora de Wire. Este autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Os dois saíram cambaleando da pousada com hematomas ao redor dos olhos. Junhai estava especialmente sorrindo enquanto Glimmet queria apenas estrangulá-lo. O que aconteceu com a regra de não causar cena? Glimmet queria reclamar, mas Junhai deu um tapinha forte nele. Relaxe, meu amigo, relaxe. Pelo menos estou sóbrio agora. Creia que cair. Os dois olharam para trás enquanto uma parte do portão da taverna havia caído completamente das dobradiças. Olhe para isso. Esse cara que você mandou voando causou isso. Junhai disse. O mais importante é que você se divertiu. Diversão, minha bunda. Glimmet lamentava o fato de não conseguir fazer nem metade do que um bêbado como Junhai quando se trata de coletar informações. É simplesmente detestável como as pessoas se abrem para esse gigante ao invés de um cara normal como ele, seja por intimidação ou persuasão. Você vai fazer o seu trabalho enquanto investiga a cena do crime. Só não estrague tudo. Glimmet disse enquanto colocava o capuz e se afastava. Mais cedo na taverna, Junhai e Glimmet seguraram o estalajadeiro pela nuca e o fizeram contar o que sabia. Pelo que eles conseguiram reunir, um frequentador desta taverna é um ávido devoto de Sitis, o pai medonho. Considerando o quão escassa é a adoração de Sitis nesta parte do mundo, as chances podem ser reduzidas a um associado da Dark Brother ou 95% das vezes. Com isso, Glimmet decidiu que seria melhor se ele rastreasse aquela pista e ela o levasse a uma casa nos arredores da cidade. Ele invadiu com bastante facilidade e começou a procurar pela casa uma pista. Isso até que ele encontrou um pedaço de papel, uma ordem de ataque da própria Dark Brotherhood. Sua busca não foi tão proveitosa, pois ele não descobriu nada além do nome do dono desta casa, Castustor, o assassino que parecia ter voltado para casa neste exato momento. O assassino imediatamente desembainhou sua lâmina menor sinal de distúrbio dentro de sua casa e examinou o local com seus olhos apenas para Zhuoshiklan. Os dois homens atacaram e contra-atacaram ao mesmo tempo, apenas para Glimmet obter uma vantagem mais leve antes de Castus chutar uma cadeira em sua direção. Ocorreu uma luta mortal na qual os dois homens lutaram até a morte. Glimmet provou ser mais eficiente com a esgrima e a resistência à magia, já que Castus lançou muitas tentativas de matar, uma após a outra, apenas para falhar devido a uma enxaqueca que crescia à medida que a luta continuava. Pela parada de Sitis, Castus caiu para o lado curto e quebrou sua lâmina. Ele só poderia recorrer à paz por uma chance de salvar sua pele. De joelhos, assassino. Glimmet deu um soco em Castus até a submissão, puxando para baixo seu capuz e revelando seu rosto. Você está cometendo um grande erro. Castus tentou agir duro, mas a lâmina na mão de Glimmet estava firme e reivindicaria sua vida lamentável se pensasse em fazer algo engraçado. Você luta bem, assassino. Glimmet disse. Agora, me dê os contratos que você tem. Vendo Glimmet depois de algo tão pessoal para ele, Castus mostrou relutância e interesse em tentar decifrar a situação. Você sabe que eu sou um assassino, por que você vem atrás de mim? Você não tem medo de ira de meus irmãos e do pai terrível? Castus perguntou. No que me diz respeito, eu derrotar você é a vontade do pai terrível que me considera mais digno do que você. Seu contrato será meu bilhete para ganhar seu favor e me juntar às fileiras da Dark Brotherhood. Glimmet disse com uma atitude firme. Ah, quase me enganou. Castus riu, mas vendo o brilho de Glimmet, ele estreitou os olhos. Espere, você está falando sério? Minha lâmina sendo segurada contra o seu pescoço significa que estou com vontade de brincar? Disse Glimmet. Não, claro que não. Castus disse enquanto recuava e sorria astuciosamente. Tal oportunidade acabou de se apresentar para mim. Tenho certeza de que sou um sortudo. Parecia que Castus havia mudado de objetivo e de repente tirou um papel da manga. Aqui, o contrato que você tanto deseja.
E é a razão pela qual você está sorrindo como um scaver? Glimmet perguntou, pressionando sua lâmina mais. Ei! Você pode dizer que removeu um grande fardo das minhas costas. Este contrato estava em uma série de falhas e eu pensei que seria o meu fim. Quem teria pensado que Citis levaria alguém tolo o suficiente no meu caminho buscar meu contrato? Louvado seja o temível Senhor. Castus parecia tranquilo em entregar seu contrato ao Glimmet e este começou a se sentir desconfortável com isso. Quem é o alvo? Perguntou Glimmet. Castus afastou a lâmina de Glimmet e falou com um sorriso desagradável. Markham Alksmire, chefe da Ordem dos Cavaleiros da Hora. Os Cavaleiros Dragões de Akatoshi. Bem. Foda-se. Do lado de Jonrad, as coisas estavam tomando um rumo estranho. A cena do crime que Glimmet o designou para investigar era bastante interessante. Cavaleiros da Ordem da Hora e guardas da cidade de Wairest reunidos discutindo a cena do crime no local. Vendo a chegada de Jonrad, alguns dos guardas estavam cientes de sua identidade como um encrenqueiro, um solucionador de problemas, um mercenário e um excelente faz-tudo. Então ele estava bem familiarizado com o grupo. Os Cavaleiros da Ordem da Hora, no entanto, sentiram a necessidade de exercer sua jurisdição sobre os guardas inferiores e o norte de aparência ameaçadora tentando afastá-lo da área de investigação com alguns até tentando assustá-lo lançando acusações ao redor. A maneira como Jonrad lidou com esse absurdo bretônico foi sendo ainda mais diplomático do que aqueles irritantes cavaleiros bretões e levando-os pelo nariz a desistir da investigação em um ataque de raiva. Então, sem os coelhinhos de aço, o que temos aqui? Jonrad perguntou ao seu contato. Nunca cresça, Jonrad. O guarda disse com um suspiro e mostrou a Jonrad o corpo coberto por um lençol. Este homem ficou aqui quase um dia e acabamos de saber disso. E porque os Snowberries no metal estão envolvidos. O homem morto é um nobre. Imagine. Esses pucis de ferro não se moverão para nós, pessoas humildes, mesmo que metade de nós caia no Oblivion. Apenas tome cuidado para que eles ouçam você. Eles te odeiam agora. Tudo bem, deixe-me investigar e se houver uma recompensa, fale bem de mim. Você entendeu, irmão? O punho de Jonrad bombeou o guarda e cuidadosamente se aproximou do cadáver tentando descobrir os pedaços de informação espalhados. Normalmente as pessoas por aqui se apressariam e levariam os cadáveres, depois enxaguariam o local com água e trariam um padre para abençoar o local para que as pessoas ao redor não ficassem supersticiosas com a área. Isso torna a cena do crime um pesadelo para outros investigadores. Ainda bem que Jonrad chegou bem antes dessa tragédia. Ou talvez depois, dependendo do que for mais trágico. Depois de verificar os cadáveres, ele chegou a uma conclusão estranha. Esta não era uma cena de assassinato, mas sim um ataque de monstro. Alguns monstros que usam armas deixam vestígios semelhantes aos humanos nos cadáveres das pessoas que matam, mas certamente não os jogam na periferia de uma cidade humana. Algo parecia errado em muitas escalas. Uma análise mais aprofundada dos padrões das feridas sugere que as feridas não foram causadas por armas, mas sim por algo como um alicate ou melhor, pinças. Alguns dos quais pertencem a um bando muito hostil de criaturas do passado Calpique conhecidas como Drelg. Esses monstros são conhecidos por viverem perto de Wairest em uma favela que fazia parte da área suburbana imediatamente à sombra de Wairest e a cidade foi chamada de Drelgseed. Lugar perfeito para encontrar o Drelg responsável e obter sua recompensa. Mesmo que isso não tenha nada a ver com o trabalho em que Glimmet está trabalhando, ainda é uma oportunidade de trabalho e, por outro lado, ele não está muito interessado na Dark Brotherhood. Após uma curta caminhada, Jonrad chegou à área de Drelgseed e iniciou sua investigação. A cidade há muito afundou parcialmente no mar e foi abandonada por sua população após a descoberta de uma grande colônia Drelg debaixo da água que começou a perturbar a superfície. Jonrad não era realmente um fã dessas coisas Drelg, pois teve que mudar de suas armas de escolha, as espadas, para qualquer arma que pudesse vencer suas duras carapaças para preservar o fio da espada. Portanto, uma clube é sempre uma ideal escolha para lidar com uma seca. De qualquer forma,
O que Junha estava procurando nesta pilha fumegante de esterco de uma cidade é uma das duas coisas: irregularidades no comportamento das criaturas Drelgo ou uma marca de atividade humana recente, e eis que, frente dele claro como o dia, para as irregularidades da criatura, as criaturas estavam invadindo ativamente um certo ponto da cidade submersa. Quanto à atividade humana, ele podia muito bem ouvir um grito abafado vindo de algum lugar em uma das últimas casas de pé na área próxima. Junha desceu como o grito abafado de uma bela donzela em perigo e galantemente, a N. Se você deixar um comentário ou voto, motivar a autora a ajudar a promover este romance, galantemente minha bunda. Como diabos você acabou de decidir que é uma donzela em perigo e uma bela ainda por cima de um grito abafado? Tudo bem, você me pegou. Junha entendeu que tem alguém lá dentro, mas se ele não se mexer com cuidado e sem alertar a colônia daqueles caranguejos ambulantes, pode arriscar a vida de quem estiver preso ali. O melhor curso de ação foi evitar totalmente a detecção e alcançar a pessoa presa naquele local que pode ser útil. Normalmente, as pessoas envolvidas nesses tipos de situações são ricas ou influentes ou ambos. Alguém claramente não é bom e outra pessoa pagará por sua ruína. Com essa mentalidade alegre, Junha optou por jogar um pequeno tronco pela favela com todas as suas forças, causando um tumulto que afastou os monstros, deixando uma oportunidade muito confortável de entrar na casa. Lembre-se de todas aquelas coisas ditas antes sobre quem está preso lá pode ser rico ou influente. Raspe-os. A palavra beautiful agora está fazendo uma aparição muito alarmante nesta cena. Para fins de descrição, Junha entrou na casa e sua madeira estava podre e desmoronando a cada passo que ele dava. No centro da casa estava uma mulher tropeçando em seu longo vestido de seda azul, tentando se livrar de suas amarras e amordaçar. A bela mulher, em uma situação estranha, olhou para Junha e ficou intimidada por sua grande constituição e aparência rígida. Bonito como ele é. Objeção. Ele ainda parecia um mercenário que estava se esgueirando por uma cidade pantanosa depois de sair de uma briga de bêbada em uma taverna. Junha sinalizou para a senhora ficar quieta e corrigiu sua postura desajeitada para sentá-la antes de lentamente tirar o espaço de sua boca. Vê você. Não está com eles? Ela perguntou baixinho com um sinal de coragem frágil. Junha balançou a cabeça, negando que ele não pertence a qualquer grupo que aparentemente a sequestrou. Neste momento, a coragem da senhora finalmente desmoronou quando ela começou a soluçar muito fracamente em uma atitude sensata em relação à existência de monstros à espreita do lado de fora. Obrigado. Eu prometo uma recompensa satisfatória se você me levar de volta para o Airest. Ela disse, mantendo sua etiqueta, apesar de todas as lágrimas. Afinal, as mulheres são outra coisa. Tudo bem. Junha acenou com a cabeça. Eu posso lidar com os monstros lá fora, mas por favor, precisamos conversar antes de entrar em Airest. Tudo bem. Por favor, se apresse. Eu não posso ficar aqui nem mais um minuto. Junha terminou de desfazer suas amarras e disse a ela para manter a calma e fazer tudo o que ele diz. O que se seguiu foi Junha flexionando todas as suas proezas marciais e táticas em toda a colônia Drelg. Essas criaturas são conhecidas por serem ferozes e impiedosas, mas com armadilhas, flechas, emboscadas e feitiços rúnicos perfeitamente cronometrados. Junha pode ter obliterado metade da colônia sozinho naquele dia. Em sua mente, no entanto, ele estava ordenhando seu cliente por uma recompensa muito maior. Nem é preciso dizer que a bela e jovem dama que ele salvou ficou mais do que impressionada naquele ponto, um túmulo que Junha pode ter cavado por suas próprias mãos, mas luxuoso, no entanto. Ele tinha planos para dinheiro e ela tinha planos para algo muito diferente. Mas você disse que aquela noite terminaria com você transando. Disse confuso. Junha riu zombando de si mesmo antes de olhar para o filho com uma cara de quem sabe tudo. De todas as pessoas, filho, você deveria saber que esta noite estava apenas começando. Kirin Saga capítulo 583, a história de Junha 4.
Não foi até uma hora após a fuga quando Junrad e Elad que ele resgatou chegaram a uma rua isolada no meio das favelas de Wairest. Por mais nobre e respeitosa que pareça, a senhora tinha um conhecimento excepcional do lado sombrio de Wairest e até mesmo alguns dos transeuntes a reconheceram secretamente, fazendo Junrad sentir que está entrando em algum tipo de trama. Eu agradeço muito, nobre senhor. Eu prometo a você que por salvar minha vida, você será recompensado generosamente. Ela falou ao chegar à beira de um pátio isolado por prédios mais altos. Junrad quis responder, mas percebeu várias auras escondidas por todo lugar, nenhuma comum também. Essas auras foram as melhores que alguém pode encontrar nesta parte do mundo e, em outras palavras, cavaleiros. Eu vejo. Junrad acenou com a cabeça. Eu me envolvi em algum tipo de guerra de gangues ou violência nas ruas ou algo do tipo. A pergunta de Junrad mascarou sua compreensão, fazendo parecer que ele notou as pessoas próximas, mas não tão bem. Isso fez com que a senhora mostrasse uma pitada de surpresa. Peço desculpas, caro senhor. A senhora disse enquanto sinalizava para aqueles que estavam se escondendo para abandonar sua atitude. Minha ausência tem seus efeitos em certos círculos desta cidade. Salvar-me foi uma coisa, mas manter-me vivo é outra. Se você pode ser persuadido a trabalhar para mim, comigo, posso fazer valer a pena. A senhora deu a Junrad uma oferta de emprego, mas antes mesmo que ele respondesse, todas as pessoas escondidas no fundo começaram a sair correndo. Minha senhora, você não pode. Ele é um forasteiro. Pode ser um espião. Por favor, pense bem neste assunto. A reação daqueles homens foi exatamente a que Junrad esperava. Lealdade e servidão. Qualidades condizentes com os cavaleiros. Por outro lado, a senhora olhou para eles com um olhar severo. Tenho certeza que nenhum de vocês sabia onde eu estava antes. Estou certo? Ela falou com raiva. Algum de vocês percebeu que fui capturada algumas horas atrás? Os cavaleiros ficaram pálidos com o pensamento. Eles realmente não avistaram sua escolta habitual, mas não pensaram que seus colegas falhariam miseravelmente em seu trabalho a ponto de um mercenário aleatório aparecer por sua senhora e salvá-la em seu caminho. A própria ideia estava sufocando seus cérebros. Mais do que isso, você nem teria a capacidade de me tirar daquele buraco infernal. Ela disse e se virou para Junrad. Posso não ter noção de alguns mundanos, mas reconheço um lutador de elite quando vejo um. Espero que seus serviços não estejam fora do meu alcance. Junrad encolheu os ombros. Honestamente, estou em um trabalho com meu parceiro e isso me levou a você seguindo uma pista errada. Mas não tenho certeza. O que eu ganho com isso? Junrad perguntou. Cada homem tem um objetivo, algum tipo de sonho. Seja o que for, não se acanhe. Ouro posso oferecer, informação, conhecimento, poder. Conhecimento. Junrad rapidamente escolheu sem nem pensar. Isso pode ser arranjado. Ela disse, a biblioteca real será suficiente para suas necessidades. Minha senhora. Espere. A dama falou e os cavaleiros ao seu redor quase quiseram pular e amordaçá-la na hora. A biblioteca real. De Wairest? Até mesmo Junrad teve que reafirmar o que ouviu. Muito bem. Isso é o melhor que posso oferecer se você... Negócio. A senhora ficou surpresa, mas vendo Junrad tão cooperativo, ela nem discutiu sobre o motivo dele. Cada um deles tem algo que o outro deseja e em tempos como estes, o conhecimento da biblioteca real não passa de um preço barato. Foi assim que o cavaleiro exilado Junrad conheceu a governante capaz de Wairest, a princesa Roselle Barinier. Mais tarde naquela noite, a princesa Roselle informou Junrad sobre os detalhes de seus problemas e como ela acabou cativa em um lugar invadido por monstros. Então você está dizendo que dois nobres emboscaram sua escolta e a levaram como cativa em Drelgsid enquanto um deles foi morto por um Drelg e o outro usou seu cadáver para mascarar o ataque? Ele perguntou. Isso é praticamente tudo. Ela confirmou. E agora seu pai, o rei, ia ser chantageado pelos traidores e você quer levá-los à justiça? Ele perguntou novamente. Foi o que eu disse. Ela confirmou mais uma vez.
Então por que você está tão arrumado indo para uma festa de repente? Junha olhou para o vestido obviamente extravagante que a princesa estava usando. Um baile de gala, não apenas uma festa. É costume se vestir como se o mundo dependesse de como você se veste e fazer com que os odiadores rangessem os dentes. A princesa respondeu. Isso é exatamente o que ele, diria. João e Alina apontando um para o outro. Oh querida. Querida, João e Alina novamente. Seguindo em frente. Junhad, e tudo aconteceu tão rápido. Para se preparar para a gala, alguns cavaleiros masculinos e femininos se vestiram como convidados, pois pareciam ter liberado alguns convites para si como as no porão. Junhad concordou em se infiltrar na equipe de prisão. Este foi um trabalho simples e ao qual ele está acostumado: infiltrar, pesquisar, desativar e capturar. Contanto que lhe desse acesso à biblioteca real, Junhad não se importava em desistir do trabalho de Glimmet e o ter nele. Falando nisso, Glimmet pegou o contrato de assassinato em Markham Hawksmere, chefe da Ordem dos Cavaleiros da Hora e Wairest. Em um trabalho tão crítico, Glimmet exigiria a ajuda de Junhad, que parece não ter retornado de sua parte na investigação. Ele tinha que fazer algo sem Junhad desta vez para, pelo menos, localizar o cavaleiro-chefe Markham. Então ele se dirigiu para reunir informações sobre ele. A Ordem da Hora é uma ordem de cavalaria religiosa que está sob a autoridade do Templo de Akatoshi e atua como executora da vontade de Akatoshi e protetora de suas terras. Os sacerdotes eram normalmente cooperativos e podem ser considerados uma boa fonte de informação. Portanto, se Glimmet agisse como um mensageiro, ele seria guiado direto ao seu alvo. O problema era: bom dia, irmão em Akatoshi. Dou-lhe as boas-vindas, irmão. Como posso ajudá-lo? Eu tenho uma entrega para um dos cavaleiros, apenas as mãos dele. Vejamos. O nome dele é Markham, eu acho. Markham Hawksmere. As armas. Sem nenhuma gentileza, os padres se tornaram hostis e começaram a ficar com os olhos vermelhos com a menção desse nome. Parece que aquele cara realmente te irritou. Glimmet recuou instantaneamente. Irmão Markham nos avisou que alguém poderia vir buscá-lo. Submeta-se à vontade de Akatoshi. O sacerdote gritou de raiva levantando seu cajado em direção a Glimmet. Ah, certo. Me desculpe então. Glimmet jogou um pequeno frasco no chão e se cobriu com sua capa. Ele então colocou o manto em volta do rosto. Fumaça. Uma explosão repentina de fumaça cinza encheu o templo de repente e os padres começaram a tossir e espirrar. Quando clareou, Glimmet já estava a 2 quarteirões de distância. Ao chegar a um local seguro, percebeu que o assassino que deliberadamente lhe entregou o contrato parecia ter falhado algumas vezes a ponto de sua presença já ser conhecida. Demais para o elemento surpresa. De volta a Junhad. Infiltrar-se na gala provou ser mais fácil, pois parecia que o anfitrião estava comemorando algo bastante grande. Muitos nobres estavam reunidos e muitos servos e escoltas criando infinitas oportunidades para distrações. A própria princesa Rosella estava agindo com muita naturalidade, como se estivesse acostumada com esse tipo de festa. Ela estava disfarçada de nobre, é claro, e um de seus cavaleiros acompanhava. Enquanto isso, Junhad passou despercebido com os prostitutos. Por favor, explique o que você estava vestindo. Calças de couro apertadas. Junhad. Junta seu manto nervosamente. O interior era uma mansão bem guardada com muitas figuras importantes e poderosas. Junhad não era do tipo que se distraía facilmente, mas aqueles nobres ricos e entediados de Ighok tiveram seus desejos realizados de maneiras ilustres, se não ilustres doentias. Com facilidade e agilidade, Junhad se desviou do grupo de pessoas com quem chegou e se abrigou em algumas árvores. Em seguida, começou a contar os guardas e entender seus equipamentos e treinamento. Ele fez anotações mentais rápidas de tudo isso e entrou na mansão para entrar em contato com algumas pessoas da princesa. Como estou? Estranho o suficiente, uma mulher se aproximou dele primeiro e verificou sua aparência na frente dele. Ah! Que legal! Agora se me dê licença. Espera.
Junhad estava prestes a contorná-la, mas de repente ele teve que parar e olhar novamente. Prim. Hein? Ela olhou para ele com olhos estranhos. Sim. Sou eu. Você não me reconhece? Princesa Roseli respondeu. Sinto muito. Quero dizer. Onde estão seus acompanhantes? Aqui não é lugar para acompanhantes. A única razão pela qual você está aqui como prostituta é para me apoiar por dentro. Ela disse com olhos culpados por trás de sua máscara, como se estivesse surpresa por ele ter perdido essa parte do plano. Verdade seja dita, Junhad só não imaginou que seria uma farsa de sexo completo que me fez demorar para acompanhar. Então, por que você está tendo problemas de guarda-roupa em todo lugar? Ele perguntou. Olhando para o vestido da princesa, era muito casto quando ela apareceu com ele e agora está sem mangas, seu decote aberto bem abaixo do peito. A saia parecia ter mudado de cheia para estilo de vestido justo aberto por cima dela quadril para mostrar totalmente a perna direita. E muitos outros lugares também foram expostos. Este vestido é feito para esse tipo de festa. A gala lá fora é apenas uma cobertura. Este é o verdadeiro local de diversão. Ela explicou. Achei que você soubesse dessas coisas. Até suas calças de couro abrem em dois pontos diferentes. Puta merda. Junhad não se importou com sua parte superior exposta, mas pelos pontos que ela apontou, ele de repente ficou tão desconfortável. De qualquer forma, como foi sua parte nas coisas? Ela perguntou. Avistei um total de 79 guardas e cavaleiros com treinamento decente. Eles estão armados com sabres e se misturam naturalmente. Consegui reconhecer alguns mercenários e magos no lote, mas não gosto de como eles estão organizados. Junhad disse. Como assim? Roseli perguntou. A maneira como eles são organizados é para vigiar as pessoas. Esse é o propósito pretendido. Não. Além disso, o foco principal de um guarda vem de uma ameaça externa ou qualquer movimento repentino. É como se eles estivessem agindo como se fossem guardas da prisão. Isso não faz sentido. As percepções de Junhad sobre a localização dos guardas fizeram a princesa Roseli franzir a testa. Tem mais. Ele disse. Na parte noroeste das instalações, há um vazio nos guardas. Podemos usá-lo para escapar? Não. Não acho que esse tipo de vazio seja usado para escapar. Junhad negou. Isso é como um buraco em um forte para rompê-lo. A situação ficou mais estranha de repente. Junhad não entendia muito da cena política de Wairest, mas a princesa logo juntou todas as cordas. Esta é a parte rica da cidade. O noroeste só leva as docas. Ela disse. O que há nas docas? Ele perguntou. Esta noite. De todas as noites. Os cavaleiros da Ordem da Hora estão se reunindo nas docas. O cavaleiro-chefe Markham Alksmir liderou seus cavaleiros sob o pretexto de inspecionar alguns navios em busca de artefatos roubados sagrados para Katoshi. Mas se houver um apego de cavaleiros tão grande perto desta área fechada onde a maioria dos aristocratas se reúne, este lugar pode se transformar em... Uma palavra permaneceu quando os dois perceberam o que estava acontecendo. Um massacre. Kirin Saga capítulo 584. A história de Junhad. 5. O gangbang foi um momento de preocupação e medo quando Junhad e a princesa Roseli Barinia perceberam que esta gala é uma doce armadilha mortal para basicamente todas as figuras-chave em Wairest. No entanto, de repente, Roseli pulou em Junhad e começou a beijá-lo apaixonadamente. Então se virou enquanto ainda estava presa a ele, colocando as costas contra a parede e usando o grande corpo de Junhad como cobertura. Caramba, doce Caboli! O que foi isso? Junhad estava quase enlouquecendo e sentindo uma rigidez incrível. Xuxi. Continue atuando. A princesa Roseli fez sinal para que ele continuasse. Por que não? Junhad notou a princesa focando em algo atrás dele e só precisava dele para servir de disfarce. Ele também não se importou e cavou direto. Isso foi rápido. Normalmente com um título tão brega, o queijo vem mais tarde no capítulo. O que posso dizer? Seu pai é tão bom assim. Junhad,
Do ângulo em que ela estava se posicionando, a princesa Roseli podia identificar um certo Ygelf. Aquele Arentil Etrim, o anfitrião deste gala é um dos dois que me sequestraram. Ela disse. Jonrai mal se virou para acertar a aparência do homem e assentiu. Devemos eliminá-lo. Nessa multidão. Não terá sentido. Vamos nos ver como criminosos atacando um homem em sua própria casa e então teremos que parar o ataque às pessoas reunidas aqui, que só ele pode cancelar, tanto quanto sei. Ela disse em um tom agonizante antes de cobrir o rosto com o de Jonrad. Lord Arention Etrim passou logo atrás de Jonrad e parecia ter notado a nobre dama ficando íntima de um prostituto abertamente, o que o fez soltar uma gargalhada suja antes de incitar a reunião a se divertir. Estou confuso. Devemos nos concentrar em vigilância ou intimidade? Jonrad perguntou. A princesa Roseli olhou para ele chocada porque ele estava perguntando sobre tal coisa apenas para perceber que ela estava presa contra um homem por muito tempo, fazendo com que ele ficasse bastante frustrado lá embaixo. Eu vou recompensá-lo generosamente, desde que você mantenha isso entre nós. Ela disse em uma tentativa de manter o que resta de sua dignidade real com ele. Oh, está bem entre nós. Só estou me perguntando onde ou como isso vai ficar. Resolvido, só isso. Ele disse com uma cara atrevida. Tudo bem. Apenas mantenha a recompensa em mente por enquanto e os olhos no prêmio. Ela disse. Ele continuou olhando para ela. Ela apontou para Lord Arentil. Ah, esse prêmio. Jonrad se virou. Indo tão longe a ponto de dar um salto de fé da garganta do mundo, Glimmet teve que se aventurar em Wairest até o quartel da Ordem da Hora em busca de seu alvo, o cavaleiro-chefe Markham Hawksmere. Finalmente, ele conseguiu rastrear um grande rastro de atividades para os cavaleiros perto do porto de Wairest e eis que Markham Hawksmere entre seus homens preparando um navio para navegar. Markham desceu do navio e começou a trazer alguns de seus homens para a cidade enquanto procurava olhares indiscretos antes de falar com eles. Este reino há muito abandonou Luz de Akatoshi. Irmãos, os nobres se reuniram em uma propriedade não muito longe daqui e começaram a delirar, beber e fornicar enquanto o povo sofre. Além disso, o rei não deu atenção aos nossos apelos, os apelos de seu povo e até virou as costas para seus nobres. Este não é mais um país em funcionamento e todos vocês sabem disso. As pessoas morrem nas ruas como ratos, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O que somos vamos fazer hoje é um expurgo. Irmão Arentil, o senhor daquela propriedade ali reuniu todos os nobres corruptos que pode em um só lugar. Vamos entrar na propriedade, matar qualquer coisa que ande em 2 e sair em 5 minutos. Não deixe suas identidades serem reveladas. Em 15 minutos, estaremos levando o navio para fora desta cidade. Ninguém saberá que estivemos aqui. Glimmet pode ter ouvido um dos planos mais sinistros que já encontrou. O templo de Akatoshi é certamente formado por plebeus e eles crescem com forte preconceito contra os ricos e corruptos como a maioria da alta sociedade de Wairest. Não é nenhum segredo que os aristocratas corruptos estão lutando contra o rei, mas esta ação imprudente significa que o Wairest será aleijado e ninguém será capaz de controlar as turbas. Saques, roubos e instabilidade serão o destino deste lugar. Entre fazer seu trabalho corretamente e salvar a cidade, Glimmet foi mais uma vez colocado na mesma escolha de 13 anos atrás. Um mártir é. Em um ato de heroísmo, Glimmet estava prestes a desembainhar sua espada flamejante e fazer a mágica que ele jurou não fazer eras atrás, mas em um instante. Acabou uma propriedade que os cavaleiros pretendiam atacar e explodiu. Não totalmente. Mas ainda assim, uma grande explosão veio de lá e uma grande parte de sua parede externa foi derrubada. Os nobres e seus guardas começaram a correr e os cavaleiros estavam em pânico se deveriam ou não ir atrás deles. Enquanto isso, Glimmet apenas olhava para a explosão com o rosto cansado. Suspiro. Nada sai conforme o planejado. Sempre. Naquele momento,
Markham Hawksmere começou a bolar um plano B às pressas e decidiu bloquear a rota de fuga dos nobres sob o pretexto de proteger a cidade de um possível ataque enquanto instigava as multidões enfurecidas a se reunirem e matarem os nobres. O plano quase funcionou quando a segurança ao seu redor diminuiu apenas para encontrar um homem vestido de preto com uma katana dourada parado em seu caminho. Glimmet finalmente prendeu Markham Hawksmere. Os assassinos. Eles me encontraram. Aos homens armados. 5 minutos atrás na propriedade. Jonrad e a princesa Roselle Barigny estavam procurando em todos os cantos por evidências que incriminassem Lord Arentil Etrin. Não encontramos nada. Ela disse. Claro que não. Um homem assim não caga onde come. Jonrado respondeu. Hugo. Posso acreditar que te beijei. Ela disse com cara de desgosto. Além da linguagem imprópria, você tem algo útil a acrescentar. Jonrad pensou um pouco antes de bolar um plano imprudente. Quão covardes são os nobres de seu reino? Ele perguntou. Você não tem ideia. Ela respondeu com um tom de zombaria. Ótimo. Vamos incriminar Arentil Etrin. Como? Você o confronta como uma galante princesa com seus cavaleiros. Eu vou. Jonrad olhou em volta. Está nos fogos de artifício. A pessoa sente que está em uma cidade moderna quando visita o Wairest, mas há uma magia no ar que só poderia vir de séculos de civilização. Mas esta noite, era tudo sobre barbárie e caos. Deixe um homem com fome e ele aprenderá a procurar comida. Deixe um homem faminto, oprimido e pobre e ele se transformará em uma fera no momento em que vir a oportunidade. O pobre povo de Wairest tem dormido de barriga vazia há meses e os preços dos alimentos estão em alta graças aos pesados impostos e ao ridículo monopólio dos produtos necessários. A classe média sempre conseguiu, mas é principalmente a classe baixa nas áreas urbanas que continua aumentando tanto em número quanto em sofrimento. Assim, quando os cavaleiros começaram a bloquear as ruas e a explosão ocorreu em uma festa de gente rica, todas as pessoas correram para ele em vez de fugir dela. Foi nessa época que saquear e roubar comida era uma oportunidade. No meio da multidão, Jonrad e os cavaleiros reais conseguiram garantir uma fuga segura para a princesa Roselle longe do caos. Isso foi muito arriscado. A princesa disse com o rosto pálido. Não me culpe. Seus nobres estão vivos. O povo vai conseguir toda aquela comida da propriedade e nós vamos pegar o traidor. Todos se beneficiam. Jonrad disse enquanto ajudava a princesa a entrar em sua carruagem. Sir Jonrad, tenho um último pedido. A princesa disse. Eu sei. Vou pegar Lord Arentil. Jonrad sentiu. Obrigado. Leve um anexo do cavaleiro com você. Por suas ordens. Jonrad observou a carruagem sair em segurança primeiro. Os cavaleiros que ficaram para trás com ele eram seu único reforço. E a perseguição começou. Do outro lado da cidade, uma lâmina flamejante queimou o ar e a terra ao consumir 3 dos cavaleiros da Ordem da Hora em um instante. O homem encapuzado estava avançando sem parar em direção ao cavaleiro-chefe Markham e suas forças restantes enquanto o fogo do caos começava a se espalhar por toda a cidade. Matem o assassino! O cavaleiro gritou quando um destacamento de arqueiros veio em seu auxílio enquanto ele corria em direção ao navio. O som de ferro batendo se aproximava cada vez mais e no pier logo à sua frente, o cavaleiro se deparou com um nobre descendo de uma carruagem com o rosto afundado e pálido. Sr. Arentil. Ead Knig. O plano falhou. Não me diga. A cidade já está em chamas. Não importa de qualquer maneira. Devemos sair agora. O nobre e os cavaleiros se juntaram aos últimos de seus homens restantes como um grupo de conspiradores e embarcaram no navio pronto para deixar o reino de Wairest. Era quase alcançável. Quase se não fosse pelo fato de que, no momento em que pisaram no navio, descobriram que todos os marinheiros e associados a bordo já haviam sido eliminados. 2 homens estavam entre os corpos, um apoiado no mastro e outro no convés traseiro. Cada um deles olhava o grupo de conspiradores como lobos escolhendo a ovelha mais gorda do rebanho. Eu digo que este é um bom dia de trabalho, Jonrad. Verdade. Eu ainda estou pegando esse elfo vivo.
desde que eu pegue a cabeça do cavaleiro. Todo seu. E os gritos de morte e agonia encheram o ar. Jonrad disse com orgulho. Eu pensei que isso seria inspirador. Isa reclamou. Eu me inspirei. Julanar discordou de Isa. Mas tio, você estava fazendo tudo isso enquanto usava as calças de couro apertadas? Wolfur finalmente fez as perguntas certas. Com orgulho. Eles foram úteis mais tarde naquela noite, eu lhe digo. Jonrado sorriu. Enquanto isso, John suspirou por sua noite perdida. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.